Sistêmica. Se a gente entende as regras sistêmicas, gente, a gente entende totalmente a questão de tudo, de posicionamento nos lugares, posicionamento na vida. A sistêmica nos ensina uma série de regras que a gente conecta até a certas leis universais, né? Então, se a gente entende a sistêmica, a gente aprende a saber qual é o nosso lugar. Porque para a gente ser feliz, a gente precisa ser a gente mesmo, né? Para ser a gente mesmo, você tem que estar escutando esse aqui, sua alma, seu coração falando ali, para você ser você. Você está vibrando verdade, né? Vibrando no seu próprio eixo, sendo honesto consigo mesmo, né? Se você está fora desse eixo, né, está vibrando uma ilusão, está tentando agradar aos outros, está desagradando a si mesmo, né, está se ferindo, você está ouvindo charlouca. O que acontece na sistêmica? Na questão da sistêmica, nós temos algumas regras. E se a gente entende essas regras, fica muito fácil da gente perceber o funcionamento de tudo, né? É bem legal isso daí, porque são regras extremamente simples e a partir do momento que a gente treina nessas regras, o nosso desenvolvimento consciencial e paranormal também, ele se apoia também nessas regras, que são elas que garantem que você não se imploda, não faça mal a si mesmo, que você use aquilo de uma maneira construtiva, de desenvolvimento construtivo, né, positivo, ao invés de se emaranhar, gerar débitos, nós e outros tipos de problemas. Então, vamos primeiro explicar as regras sistêmicas. Nós temos 3 leis sistêmicas básicas, e que se a gente consegue estar bem enquadrado dentro delas, de maneira geral, a gente está vivendo algo que é leve para a gente está no nosso eixo. Então, a primeira regra é: todos têm direito a pertencer, é o pertencimento. Então, quando existe uma família, por exemplo, que é o primeiro local de onde você pertence, quando você nasce, você automaticamente faz parte daquele clã, faz parte daquela família. E ao fazer parte daquele clã, daquela família, existe a lei do pertencimento, que enquanto você se sente incluído ali, aquilo é leve para você. Quando existem processos de exclusão, seja você rejeitando a sua família de origem, ou seja, eles rejeitando a você, você não se sente mais pertencente àquele grupo, aquilo gera um emaranhado, um desequilíbrio no campo, porque você veio dali, né, faz parte da sua essência, do seu caminho, de onde você veio. E ao renegar a sua origem, você acaba renegando a si mesmo. Ao renegar o seu pai e sua mãe, você renega a parte do DNA que deu origem ao seu próprio DNA. Isso gera um conflito em ressonância quântica, o que te desequilibra muito. Então, pertencimento é algo muito importante. A gente tem que perceber quando a gente está excluindo as pessoas, se estamos excluindo pessoas de algo, de locais aos quais ela pertence. Porque o pertencimento, ele existe. Quando você trabalha numa empresa, você pertence àquele clã daquela empresa. Você está numa família, você pertence àquela família, né? Você tem o direito de existir ali dentro. Então, quando alguém te exclui de um local onde você tem direito ao pertencimento, isso cria um desequilíbrio energético no campo. Então, também quando a gente exclui a pessoa, nós estamos também excluindo e criando esse desequilíbrio energético no campo. Beleza? Então, essa é a primeira regra, pertencimento. Então, o filho que rejeita o pai, de uma certa maneira, ele rejeita a sua própria origem, ele rejeita seu DNA de origem, ele rejeita a si mesmo, ele entra em conflito, e às vezes com o pertencimento do próprio clã. Quando um pai expulsa o filho de casa, né, ele quebra essa regra do pertencimento, e às vezes o filho se sente excluído do clã, da família de origem, e nesse sentido ele entra num conflito com os pais e entra em conflito consigo mesmo, e isso desequilibra, cria vários nós, vários débitos, vários desequilíbrios de fluxo energético, né, que vão gerar ressonâncias e ressoar em toda a sua vida nas diversas áreas, né? Se o conflito é com o pai, vai afetar os elementos Yang, se é com a mãe, com os elementos Yin. No caso da mãe, afeta muito a prosperidade, afeta a parte emocional. No caso do pai, realização profissional, realização no mundo, questão de procrastinação. E então tem confusão mental, indecisão, tudo isso está ligado a essas energias, certo? Então explicamos o primeiro direito de pertencer. É uma regra da sistêmica. Uma vez que você nasceu e existe em qualquer lugar, né, então toda vez que você exclui de alguém o direito dela ser ela mesma ou dela pertencer ao seu clã de origem,
aquilo ali vai gerar um emaranhado, um desequilíbrio sistêmico. Estou vendo a pergunta aqui da Viviane. Essa exclusão pode vir antes mesmo do nascimento? Pode sim. Né? Essa exclusão pode vir já no próprio espermatozoide do pai, por exemplo, no óvulo da mãe, antes mesmo da fecundação, se um dos dois rejeita absolutamente o fato de ter um filho, e se tiver, vai renegá-lo e não vai aceitá-lo na vida, né? E então, quando há fecundação com aquele sentimento, aquela criança ela já se sente rejeitada durante todos os 9 meses, ela já nasce com um sentimento de exclusão e um desequilíbrio no campo. E o pai já nasce, e quando ela nasce, o pai e a mãe já têm um emaranhado ali com ele para ser resolvido na vida. Então, esse seria o pertencimento. A segunda lei sistêmica, né, seria a lei de ordem ou hierarquia.